Quero iniciar uma série de mensagens que eu acredito que vai ser bênção de Deus para as nossas vidas, baseado no Salmo 23. É um salmo maravilhoso, que só de ler o salmo já é quase que uma mensagem por si só, não é? O Salmo 23, ele mostra o caráter de Deus. O Salmo 23 mostra um relacionamento que Davi desenvolvia com Deus na sua vida cristã, se é que posso dizer cristã, né? Mas na sua vida de devoção ao Senhor, de uma forma muito prática, muito vívida, muito verdadeira. E nesse salmo nós temos muitas lições para tirar. Eu nunca ministrei sobre esse salmo especificamente, mas será uma série de mensagens e eu creio que Deus tem algo para a gente. Você crê nisso, meu querido? Então vamos à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo 23. Eu estou usando a NVI aqui. A projeção também é NVI. Salmo 23. A maioria dos irmãos conhece muito esse salmo. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Aleluia. Este é um salmo que Davi, um dos salmos que Davi escreveu, onde com muita propriedade ele faz essa comparação, essa ilustração, colocando Deus como seu pastor. E ele faz isso com muita propriedade, porque essa era a profissão, ou então o trabalho que Davi tinha antes de se tornar rei de Israel. A Bíblia nos mostra que ele cuidava do rebanho do seu pai, como um pastor de ovelhas. Então, quando ele faz essa comparação, ele traz muitas coisas para as suas próprias experiências, do cuidado que ele tinha para com as ovelhas, e de como Deus ministrou ao coração dele essa similaridade entre o pastor que cuida e o Deus Todo-Poderoso. Amém? Por isso que é um salmo maravilhoso, que dá para a gente tratar de vários temas aqui. E hoje, especificamente, eu quero falar de algo muito pertinente aos nossos tempos, mas que a Bíblia já tratava deste assunto bem antes, visto que talvez seja uma situação em que já existia em todo o tempo, em toda a história, mas talvez hoje tenha se agravado muito. Eu falo da ansiedade, preocupação. O tema de hoje que eu quero trazer em cima desse salmo é vencendo a ansiedade. Talvez hoje esse tema seja bem mais necessário ser abordado, visto que até ontem, segundo uma conversa nossa aqui, ontem nós tivemos uma reunião com a liderança e no nosso bate-papo, na hora do café, foi Donegá que disse que a depressão é a quarta doença já na escala no caso de quantidade, a doença que mais atinge a humanidade. Quem que falou? O Caio, verdade, o Caio falou. A depressão, ela tem várias origens, mas uma delas começa com essa ansiedade, com essa preocupação, que pode se tornar num grau mais avançado em uma depressão, e a depressão, todo mundo sabe o estrago que ela faz no ser humano. Mas antes de entrarmos exatamente nessa questão da ansiedade, eu quero fazer uma diferenciação que eu acho que é importante, para que ninguém comece a encontrar fantasmas debaixo
do travesseiro, né? Fantasmas debaixo da cama, com qualquer tipo de preocupação natural, e dizia, eu estou em pecado, eu estou em falta. Porque a ansiedade, num nível natural, ela faz parte da existência humana. Amém? Assim como eu já ministrei sobre o medo também, na sua naturalidade, no seu grau natural, ele é um sentimento protetivo. O medo, ele pode te livrar de muitos problemas. Logo, ele é um sentimento que, dentro da medida correta, foi deixado por Deus em cada ser humano. Quem é que sente medo quando chega na beirada de um abismo assim? Vamos supor que aqui fosse um abismo, né? É lógico que se fosse um abismo, acho que já não teria dado esse segundo passo. Por quê? Porque nós sentimos medo do perigo, da morte. E esse tipo de medo não se constitui um pecado, uma falta para com Deus, e sim um instrumento de proteção que Deus coloca em nós. E a ansiedade no nível natural, ela é normal. Que tipo de ansiedade é normal? Vamos supor que você planejou uma viagem dos sonhos, né? De ir para algum lugar que você deseja muito. Então, está na última semana antes de embarcar. Você, naturalmente, vai nutrir um sentimento de ansiedade. Não é assim? Mas ansiedade no sentido de uma expectativa. Uma coisa saudável, gostosa de se ter. Todo mundo gosta desse sentimento, principalmente antes de uma viagem do sonho, não é? Antes de ir para Israel, aqueles que desejam e sonham ir para Israel. Essa é uma ansiedade natural. Você prestou uma prova, um concurso, e gera em você uma ansiedade em saber, e aí, fui bem, fui mal? Então gera uma expectativa natural. Quem é que não fica ansioso diante de uma intervenção médica, uma cirurgia? Querendo ou não, por mais fé que a gente tenha, você fica um pouco apreensivo. Vão me cortar, vão me abrir. Não é assim? Mas esse sentimento, aí é que está o equilíbrio necessário, e que eu quero abordar com vocês, ele tem que ser dominado ao ponto de se tornar somente algo normal e natural, e não virar uma doença. Porque a ansiedade exacerbada, aí se torna uma doença e algo muito ruim para a sua vida. Então uma coisa é uma ansiedade natural, outra coisa é a ansiedade, que é uma preocupação excessiva que se torna uma doença. Há alguns sintomas dessa doença que eu quero falar aqui para vocês, extrair de alguns comentários clínicos. Por exemplo, se você tem uma ansiedade que traz uma inquietação muito grande no seu coração, às vezes até mesmo fadiga no corpo, tensão muscular, algo que acontece muito quando a pessoa está muito ansiosa e preocupada, a musculatura começa a travar. Tem pessoas que chegam a ter falta de ar por causa de uma ansiedade. E há também, essa eu já tive, dor no estômago. Quem já teve dor no estômago por causa de preocupação e ansiedade? Eu já tive. E eu já tive. E é bem pertinente isso, porque pelo menos no meu caso, a dor no estômago, ela vinha de forma quase que imediata após um estresse de ansiedade e preocupação. É tipo assim, um sininho que tocava dizendo, opa, você está indo para um caminho errado. E automaticamente me contraía dor no estômago. Tem outros sintomas, a lista é bem maior, mas só para a gente aqui ter um parâmetro do que eu estou querendo dizer, de uma ansiedade doentia, que pode estragar a sua vida, causando doenças, enfermidades no corpo e na alma. Tem pessoas que ficam literalmente perturbadas, não têm paz de espírito por causa deste mal chamado ansiedade, preocupação. Portanto, meu querido, talvez você tenha estado ansioso, talvez você viva uma ansiedade que precisa de cura, talvez você vá se deparar com alguém que vá buscar ajuda com você. É assim que Deus faz, não é? Deus nos cura, Deus nos ajuda para nós ajudarmos outros.
De repente tem alguém bem próximo de você passando por essa luta. E é lógico que existe ajuda médica. Não estou descartando a ajuda médica, existe os médicos para isso. Mas há uma questão espiritual, e talvez essa seja mais curadora, mais saradora do que qualquer tipo de remédio, de drogas. Porque a maioria dos casos, quando você cura o seu interior, a sua alma, você cura o seu corpo. Amém? Quando você se liberta pelo poder da palavra de Deus e pela presença do Espírito Santo, o seu corpo vai responder de forma positiva. Porque, na verdade, nós somos um ser único, mas que se divide em corpo, alma e espírito, mas tudo interligado. Se a tua alma está inquieta, o seu corpo vai responder a esses estímulos da sua alma. É assim que funciona, não é? E tem muita enfermidade do corpo, proveniente da alma e do espírito. Da alma e do espírito. Portanto, eu acredito que Deus tem cura para o seu povo. Amém? Eu acredito no poder curador da sua palavra e da sua presença. E é lógico que eu não sou médico, sou pastor, então eu vou ministrar o que Deus tem para a gente, para nós vencermos essa ansiedade. Primeiramente, eu quero dizer duas coisas que eu acho importantes, porque a partir daí, você começa a ter argumentos para se posicionar. Primeiro delas, a ansiedade, a preocupação, não resolve nenhum problema. Bispo, que sabedoria, hein? Para dizer um negócio desse. Mas nós precisamos partir dessa posição para lutar contra. Para definirmos no nosso coração o que nós queremos para a nossa vida. A ansiedade não resolve nada em nossa vida. A ansiedade não muda o futuro. Não faz nada com o passado. E o que é pior, ela estraga o seu presente. Ela estraga o seu presente. Um reverendo chamado Vance Avner disse algo interessante sobre a ansiedade. Ele diz assim: a ansiedade é semelhante a uma cadeira de balanço. Exigirá que você faça alguma coisa, mas não conduzirá a nenhum lugar. A ansiedade é semelhante a uma cadeira de balanço. Ela exige que você faça alguma coisa. A ansiedade faz isso. Ela te perturba, você tem que fazer. Não, você não está vendo. Não, você não está vendo para onde que ele está indo. Ela vai te cobrando coisas que você tem que fazer. Mas ela não te leva para lugar nenhum. Ela não resolve nada. É uma perturbação. Literalmente uma perturbação. Portanto, quando você se colocar em uma situação que começa a surgir esse sentimento, e você percebe que isso saiu do seu normal, que é algo que está te perturbando, eu quero que você lembre dessa frase: a preocupação, a ansiedade não vai resolver nada. Segunda coisa importante nós sabemos: a ansiedade estraga a sua vida. Ela estraga você. É como a amargura. Aquela frase que diz assim: quem não libera perdão e alimenta amargura na alma, toma veneno achando que a outra pessoa vai morrer. Mas é você mesmo que está sendo prejudicado. E a ansiedade é da mesma forma. Ela não muda nada, mas ela estraga a sua vida presente. E nós vamos ver isso aqui no tratamento de Deus nessa manhã, que uma das coisas importantes é nós não permitirmos que o nosso presente seja estragado, porque nós só temos Ele. Nós só temos Ele. Portanto, partindo desse pressuposto, eu quero tirar 4 lições aqui, para a gente vencer a ansiedade em nome de Jesus. Amém? Você está comigo? Você crê na palavra de Deus, meu irmão? Aleluia! Primeira coisa que eu quero compartilhar com você: tenha uma fé simples. Deus vai cuidar de você. Tenha uma fé simples. Por que eu coloquei essa frase dessa maneira? Porque quando nós tratamos de fé, às vezes nós somos levados a
a ver ou se basear em pessoas que têm uma história de fé maravilhosa, né? Missionários, pastores, a irmã da oração, pessoas que têm realmente desenvolvido uma fé capaz de trazer coisas maravilhosas para a sua vida, para o seu cotidiano. E quando a gente fala de ter fé em Deus, então você faz essa associação e você fala: ah, Senhor, eu não consigo ter essa fé. Ah, Senhor, eu não consigo ser como o missionário fulano de tal. E você se sente incapacitado de receber aquilo que Deus quer te dar. Mas quando eu digo tem uma fé simples, que Deus cuida de você, não que você não deva buscar crescer em fé, isso é verdadeiro e deve ser buscado sempre, crescer na fé. Mas eu quero te dizer, meu querido, uma fé simples como de uma criança, pode trazer a graça de Deus sobre a sua vida. Uma fé que não tem nem tanto embasamento teológico, não tem tanta fundamentação, mas é uma fé que acredita de forma bem infantil: Deus cuida de mim. Davi então começa este salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Simples assim. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. É uma fé simples, mas confiante de que Deus estava cuidando dele, de que Deus está cuidando da gente. Posso ouvir um amém? Uma fé simples. Ah, mas prova para mim que Deus está cuidando. Não, eu não provo. Eu creio, Ele está cuidando de mim, ponto. Ponto. Quando ele faz essa comparação do pastor, nos leva a uma abordagem simples de uma função do pastor. O pastor, ele supre as necessidades, o pastor protege, o pastor guia. O pastor supre as necessidades das ovelhas. As ovelhas, amados, é um animalzinho bem tosco na nossa linguagem popular. Bem tosco uma ovelhinha. Acho que é por isso que muitas vezes o Senhor nos compara a este animal, a ovelha. A ovelha, ela não tem garras afiadas, a ovelha não é uma predadora, ela não consegue se virar sozinha. A ovelha é um animal que precisa ser conduzido, tratada, protegida. Por isso que se torna um exemplo bom para a minha vida e para a sua, porque nós somos, sim, em certos aspectos, como ovelha do Senhor, porque precisamos ser cuidados por Deus. E o pastor é o responsável por levar as ovelhas em pastagens, que são nutrientes para elas. Ou seja, o pastor supre a necessidade da ovelha. E nesse texto que eu li aqui na palavra de oferta, em Filipenses 4, no versículo 19, há uma promessa para a minha vida e para a sua, que diz: e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Deus nos promete que haveria de suprir todas as nossas necessidades. Portanto, não é só questão financeira que está envolvida, são necessidades. Todas envolvem todas as áreas. Às vezes a gente vê jovens inquietos acerca de relacionamento, de casamento. Eu preciso de alguém, eu preciso de um varão, a outra, eu preciso de uma varoa. Se bem que esse termo é bem antigo, né? Não, Pedro, fica tranquilo. Eu olhei para cima, o Pedro se escondeu. Mas, amados, Deus suprirá todas as nossas necessidades, são todas. Deus é poderoso para preparar alguém. Deus é poderoso para preparar uma pessoa abençoada para estar contigo. Deus supre. Aleluia. Deus supre. O que mais que o pastor faz? O pastor protege. Essa era uma das funções também do pastor, proteger as ovelhas. Por quê? Porque elas eram muito indefesas e são até hoje. E Davi, quando faz esse paralelo com Deus, ele toma das suas próprias experiências. Vocês lembram de quando ele foi lutar contra Golias? E o rei Saul chamou ele para conversar, disse: você é apenas um jovem, e você quer enfrentar um guerreiro, que nasceu no meio da guerra,
Você não tem condições. Então Davi puxou na sua memória e começou a contar para o rei. Parecia história de pescador, mas não era. Era histórias de vida de Davi. Ele falou: Senhor, certa vez um urso atacou o rebanho que eu estava cuidando e pegou uma ovelha minha. E eu fui atrás dele, abri a sua boca, tirei a ovelha e acabei com ele. Depois ele contou uma melhor ainda, falou assim: olha, certa vez um leão atacou as ovelhas. E eu rasguei o leão no meio. Uau! Davi era valente. Eu acho que o Espírito de Deus deu muita vitória para Davi. Acho, não tenho certeza. E até mesmo nesses pequenos momentos da vida dele já havia uma graça sobrenatural. Mas o que eu estou querendo dizer é que ele trazia a sua própria experiência, que o pastor protege. O Senhor é o meu pastor, o Senhor me protege. Eu tenho que desenvolver essa fé simples, que Ele está cuidando de mim. Amém, igreja? Senão a gente não sai de casa, a gente não faz nada. Nós precisamos descansar nessas promessas de Deus. Eu trabalho ainda com transporte, vivi muito nas estradas. Eu não poderia sair cedo com temor: será que vai vir um acidente? Será que um outro caminhão vai vir contra mim? Não, eu tinha que sair todo dia cedo, crendo: o Senhor vai me guardar, o Senhor vai me proteger. Mesmo quando aconteceram coisas terríveis, de assalto, de sequestro, eu vi Deus me guardando, eu vi Deus me protegendo. Desenvolva essa fé simples, meu querido. Preste atenção à maneira como Davi dizia: o Senhor é o meu pastor. É o meu. Relacionamento com Ele. Ele é meu pastor. Aleluia. Ele me guarda, Ele supre as minhas necessidades, Ele me protege, Ele me guia. Uma das funções dos pastores era guiar as ovelhas, porque elas se desviavam do caminho. Diz até que nesses desenhos animados que tem desenhos de pastores de ovelha, né? Que tem um cajado que tem uma curva assim na ponta. Já viram esses desenhos do cajado? Diz que era mais ou menos assim, porque com o cajado ele guiava, mas com o cajado ele também corrigia. Ele enroscava na ovelha assim no pescoço e trazia de volta. O mesmo Senhor que supre as suas necessidades e te protege, também te corrige quando necessário. Ele traz você novamente para o prumo. Para isso Ele tem que te corrigir, meu irmão. Você tem que ter essa sensibilidade espiritual e aceitar a direção de Deus na sua vida. Bispo, como é que Deus vai fazer isso? Vai mandar um anjo? Não, vai mandar o seu irmão, talvez esse que está do seu lado aí, vai te dar um conselho. Deus vai usar às vezes um pastor, Deus vai usar um irmãozinho, Deus vai usar alguém que não é da igreja para falar com você. Bispo, isso não é possível. É possível, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Aleluia! Ele usa pessoas, mas você tem que estar atento para ouvir a direção do seu Senhor. Então esse é o primeiro ponto, tão simples e tão importante. Tenha uma fé simples, meu querido. Acorda cedo dizendo para si mesmo: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Eu vou para o trabalho, eu vou para a vida, pode haver dificuldades, pode haver intempéries, mas o Senhor é o meu pastor. Fé simples. Segunda coisa que eu aprendo, e eu acho que é necessário para vencermos a ansiedade, nós precisamos passar o comando da nossa vida para Deus. Passar o comando da nossa vida para Deus. Porque uma das coisas comprovadas que insurge uma ansiedade cada vez pior, é essa deficiência que nós temos de querer comandar todas as coisas. De querer estar no controle de tudo e de todos. Tem alguém assim aqui? Não, tem não. Tem não. Os filhos estão ali, debaixo da asa. Já tem 30 anos, não sai debaixo da asa. Controlando tudo. Com quem namora, com quem casa.
vai costurando, vai agindo por fora, nas entrelinhas, porque não quer perder o controle. E quando a gente quer controlar tudo, isso traz ansiedade e preocupação. Sabe por quê, meu irmão? Ei, preste atenção aqui. Porque nós não fomos feitos para isso. Você não foi criado para controlar a vida das outras pessoas. Você não foi criado para viver assim, sobrecarregado com os problemas alheios. Jesus disse várias vezes: você que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim. Jesus está dizendo: olha, você está levando um fardo que você não foi projetado para isso. Vinde a mim. Vinde a mim. É como uma casa, meu querido, que não tem alicerce para se levantar uma sobreloja em cima. Você fez uma casa com alicerce para ser térrea, para ter somente um telhado e uma laje. Mas de repente você resolveu: vou levantar mais um quarto lá em cima. Aí a família cresce, o filho não deu certo, volta para casa de novo, já trazendo mais 2, mais 3 filhos. Aí você fala: vou construir mais um pouquinho para cima. Não vai aguentar. Não vai aguentar. Não foi construído para isso, não foi projetado para isso. Você tem que abrir mão do controle, meu irmão, e passar o controle para Jesus. Talvez esse seja um ponto mais importante para você se livrar dessa preocupação exagerada, dessa ansiedade que às vezes consome a sua vida. Põe na mão do Senhor. Põe na mão do Senhor. Deixa Deus assumir o controle, o comando. Mas não faça como os motoristas, que quando passa para alguém dirigir, fica do lado. Está acelerando muito. Mas você não dá seta? Não chega tão perto do carro da frente. Mas você passou o carro para mim dirigir ou você vai dirigir para mim? Nós motoristas somos assim, temos esse defeito, né? Passamos um volante para o outro, mas ficamos do lado, e aí não descansamos, não adiantou nada. Às vezes, quando a gente viajava em 2, assim, o propósito era que revezasse, né, na condução do veículo, para que o outro pudesse descansar. Mas não descansa. Eu tenho uma dificuldade enorme. Quando eu estou no volante, eu estou cochilando. Mas quando eu sento do lado, aí eu não prego o olho. Preocupado com quem assumiu o volante. Não adianta assim, meu irmão. Você tem que confiar nele. Você tem que conhecê-lo e confiar nele. Olha o que diz o Senhor no livro de João, capítulo de número 10, versículo 27. Vai estar sendo projetado aí. João 10, o versículo 14 e depois o 27. Eu sou o bom pastor. Jesus está dizendo: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. 27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia. Para você e eu passarmos o controle para Jesus, nós temos que conhecer o nosso Senhor Jesus. Eu não passaria o controle para uma pessoa que eu nunca vi na vida, para conduzir a minha vida ou conduzir o meu veículo. Mas nós precisamos conhecer o Senhor. Você conhece Jesus, meu querido? Desenvolva um relacionamento com Ele, para você o conhecer, porque só assim você pode passar o comando para Ele. Cuida, Senhor, da minha casa, cuida, Senhor, da minha família. Senão você não vai tirar esse peso sobre os seus ombros. Os filhos, amados, em determinado período da vida, cabe a nós cuidarmos sim, nos preocuparmos, conduzirmos, mas vai chegar um tempo em que eles vão cortar o cordão umbilical. Não é? Vai chegar um tempo que a Bíblia diz: deixará pai e mãe. Então você não tem mais que viver nessa ansiedade, nessa preocupação, sobrecarregado por causa de filho, por causa de problema de filho. Deixa Deus ficar no comando disso. Aleluia. Terceira coisa que eu acho importantíssimo para a gente
vencer a tal da ansiedade. E a Bíblia nos recomenda isso. Ore, fala com Deus sobre o que está causando a sua ansiedade. Ore e fale com Deus. Assim como eu disse no começo que a ansiedade não resolve nenhum problema, agora eu digo o contrário. Ore, porque a oração resolve o problema. Na verdade, a oração te conduz àquele que resolve os nossos problemas. Vamos lá comigo, por favor, no livro de Filipenses. Esse eu quero que você abra aí, se você puder, ou então acompanhe aqui na tela, porque traz uma informação importante. Filipenses capítulo 4. Versículo que nós vamos ler é o 6 e o 7. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia! Não ande ansiosos por algumas coisas, por as coisas que fazem mais mal. Não ande ansiosos por determinadas coisas. É isso que está escrito aí? Não ande ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma. Você não pode ter uma ansiedade como assim? Um pecado de estimação. Uma ansiedade de estimação. Ah, tem essa área da minha vida em que essa eu ainda vou manter. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, o Senhor está dizendo, chega diante do trono. Isso é até uma terapia para você. Ao invés de você ficar murmurando e reclamando das situações para todo mundo que está ao seu redor, não faça isso. Vá diante da presença de Deus. Aí, diante da presença de Deus, você apresenta então a sua causa, a situação que está perturbando a sua alma. Mas tem um detalhe nesse texto que às vezes a gente passa despercebido. Ele fala que nós devemos apresentar pela oração e súplica, mas depois ele acrescenta, e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. Então, primeiro ele fala de um estágio de clamor, de pedido, de súplica, de se derramar na presença de Deus, mas ele diz, deve estar acompanhado de ações de graça. O que seria isso, ações de graça? A própria palavra já diz, é um agradecimento, um estado em que você dá graças por algo alcançado. E aqui nós temos duas hipóteses. Você tem que dar graças por aquilo que Deus já fez na sua vida, porque isso vai te fortalecer a acreditar que Deus vai fazer novamente. Amém? É assim que funciona. Você que está clamando por algo, deixe o Espírito Santo te fazer lembrar de quantas vezes o Senhor já interviu na sua vida e te livrou de coisas maiores. Porque isso vai arder no seu coração e vai te levar a desenvolver uma fé para você realmente dar graças a Deus. Mas também, meu querido, é uma atitude de fé. É uma atitude de fé. Eu vi um exemplo dado por um pastor que eu gostei demais, acerca dessa questão de dar graça, agradecer. Ele disse que o seu filho estava pedindo por um presente já há um tempo, e que ele estava juntando dinheiro para poder dar este presente para a criança, até que ele conseguiu então esse dinheiro. Então ele chegou para o filho e falou assim, filho, hoje nós vamos na loja de brinquedo, porque o pai vai comprar para você o brinquedo que você tem pedido. E é lógico, uma criança ficou toda feliz, saltitante, né? E ambos foram no carro, destino à loja. E o pai estava dirigindo, e aquele filho, na sua inocência, na sua fé de menino, que nós precisamos ter. Pois Jesus disse, quem não se parecer com uma criança não entrará no reino dos céus. Amém, igreja? Pôs a mão no ombro do pai e falou assim, pai, ele disse, oi filho, quero te agradecer pelo presente. Aí ele disse, mas nós ainda não chegamos lá, mas eu tenho certeza que o senhor vai comprar. Ainda não havia comprado,
Mas a certeza no coração da criança levou ela a agradecer de antemão. Agradecer de antemão. Portanto, o texto está dizendo, não fiquem ansiosos por coisa alguma, apresente tudo isso diante de Deus e dê graças, ações de graça, porque o Senhor fará, porque o Senhor agirá. Confie, como aquela fé que eu falei no primeiro ponto, com uma fé simples, de que o Senhor está cuidando da gente, que o Senhor está cuidando de você. Pedro completa esse pensamento de forma muito prática também, 1 Pedro 5,7, onde ele diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Olha a colocação, lança. E talvez seja esse um dos defeitos nossos. A gente vai diante de Deus em oração, a gente realmente apresenta, isso nós somos bons. Sim ou não? Apresentar as nossas necessidades. Nossa, como somos bons. É um chororô tremendo. Oh, Deus. Opera, Senhor. Aí nós apresentamos o nosso clamor. Mas quando saímos daquele período, pegamos de volta o nosso fardo, colocamos nas costas e vamos embora de novo. Mas o que a Bíblia está dizendo não é isso, está dizendo lance diante do Senhor, ou tira essa mochila pesada que está te fazendo encurvar, tira este peso da sua alma, lança diante do Senhor e deixa lá, meu irmão, em nome de Jesus. Deixa lá. Não foi o que Jesus disse? Vocês estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Para quê? Se for para continuar carregado e sobrecarregado. Não, ele está dizendo, vinde a mim e traz diante de mim, porque eu tenho cuidado de vocês. Eu tenho cuidado de vocês. Amados, isso é um exercício diário. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é uma varinha de condom. Eu estou dizendo que eu e você temos que entrar nesse espírito da palavra para podermos vencer a ansiedade. Vai ter que ser uma batalha diária, como diz o ditado, 1 leão por dia. Porque ela vai voltar a ansiedade em situações diferentes. Tem pessoa que tem um certo grau de ansiedade quando está associado à finança. Se as coisas saem fora do eixo financeiramente, ela já começa a ficar ansiosa. Tem outros que lidam bem com isso. Tem uns que lidam bem até demais. Não paga ninguém, deixa para lá. Aí já é outro problema, outra mensagem. Tem outros que têm uma ansiedade ligada à saúde. Vai ao médico, e só do médico falar assim, deu uma alteraçãozinha aqui nesse exame, nós vamos precisar fazer mais algum exame. Pronto, acabou. Nossa, o que está acontecendo? Quanto tempo eu tenho de vida? Está ligado com saúde. Tem gente que é ligada à família. Ele consegue descansar em Deus em todas as áreas, mas tocou nos filhos, aí acabou. Aí afetou tudo. Dá aquela ansiedade, aquela preocupação, dor no estômago, dor na cabeça, dor em todo lugar. Portanto, é uma luta diária, que eu e você temos que praticar. Mas a promessa é essa: lance diante de Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Amém, igreja? Não tira, não, deixa lá na presença do Senhor. Sai com essa paz prometida. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Da onde surge essa paz de Deus, que excede todo entendimento? De um descanso. Por que você não está saindo com a paz depois de um período de oração? Porque você não está deixando o seu problema. Não vai resolver. Você traz ele de volta. A paz surge de um sentimento gerado pelo Espírito Santo, de que Deus vai cuidar dos seus problemas. Oh, eu gosto disso. Como é bom dividir os meus problemas com quem pode resolvê-los. Amém, igreja? Com quem pode verdadeiramente resolvê-los. Aleluia. Portanto, ore, apresente o seu pedido a Deus. E em quarto e último lugar, para que você possa vencer este mal chamado ansiedade, viva um dia de cada vez. Oh, que sabedoria, Éder.
Viva um dia de cada vez. É simples? É. Mas no nosso dia a dia nós não conseguimos praticar. O que Jesus disse? Está aqui na tela. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Mas podemos mudar essa frase. Basta cada dia a sua própria preocupação. Eu acho que foi bem por aí que Jesus queria dizer. Ele não está dizendo que nós vamos acordar todo dia e falar assim, agora eu vou ter a porção do mal sobre esse meu dia. Não. Ele está dizendo que cada dia tem os seus desafios. Cada dia tem as suas lutas a serem travadas. Não é assim, gente? Ou só comigo que é assim? É assim conosco. Você acorda num belo dia de sol, está tudo muito bem, até que aconteça alguma coisa. Até que. Mas Jesus nos dá uma chave importante para vencer a ansiedade e a preocupação. Viva um dia por vez, cada dia por sua vez. Se você prestar atenção nas Sagradas Escrituras, quando Deus chamou alguns homens, ou até mesmo Israel de uma maneira geral, Deus sempre fazia assim. Vamos pensar lá em Abraão. Deus chama aquele homem e fala assim, sai da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te hei de mostrar. Ponto. Imagina talvez como é que ficou o coração de Abraão. Nossa, mas o que é? Onde vai ser isso? Para onde que eu vou? Será? Não sei, pode ser. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, Deus nunca nos dá um futuro todo de revelação. Ele nos dá um hoje, uma ação presente. Ó, faz isso agora. Senhor, e depois? Depois nós vamos dar outro passo. Quando Deus fala para Israel que haveria de entrar numa terra prometida, terra que mana leite e mel, existem várias promessas no Antigo Testamento, procura uma em que o Senhor de antemão disse assim para eles, mas vai ter gigante lá, hein? Deus não falou. Deus não falou. Por que Deus não falou? Porque, amados, nós não estamos preparados para saber tudo que vem. Você e eu não estamos preparados para isso. Porque se Deus mostrasse para você o que virá sobre a sua vida, talvez você desistiria antes. Se Deus falasse para Israel, mas vai ter gigante, talvez ele ia falar, opa, estou fora. Eu não quero essa terra não. Vamos ficar comendo cebola aqui no Egito mesmo. O futuro é importante, eu não estou dizendo que você não pode ter um planejamento, é lógico que nós temos que planejar para o futuro. Mas viver dia após dia. Isso é tão verdade que Deus nos dá o futuro dividido em parcelas, 24 horas por dia. O amanhã você não tem, o futuro, o passado já foi, você tem o hoje, que é chamado de presente. Eu não sei quem foi que colocou presente no presente, mas acertou certinho. Você tem o hoje e ele é um presente de Deus para a sua vida. Não viva nessa fissura, nessa preocupação exacerbada, nessa ansiedade que vai te adoecer. Confia que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Confia e viva o presente que Ele te dá a cada dia, da forma mais intensa possível. Faça o bem, seja generoso, acolhe, ajude, ampare, estende a mão, viva como se fosse o seu último dia, e você vai vencer a ansiedade dia após dia. Aleluia! Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Há um louvor que nós vamos adorar a Deus agora, que diz exatamente o segredo para vencermos a ansiedade. Não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja. Pois somente um, seria muito para a gente, para você e para mim. Eu gosto de saber, meu irmão, que tem um Deus
que não vive num céu distante. Não é um Deus inacessível, mas sim um pastor presente. O meu pastor. Ah, como é bom isso, meu querido. Você tem que tomar posse disso nessa hora. É meu, Ele é meu. Ah, não é de mais ninguém? Não, Ele é de todos, mas agora Ele é o meu. Eu tenho um relacionamento com Ele pessoal. Ele é o meu pastor. E Ele me prometeu que nada terei falta. Aleluia. Você pode adorar a Deus com esse louvor. Depois nós vamos estar orando em nome de Jesus. Aleluia. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo um trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo um trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia. Não é que você não tem que trabalhar e não fazer mais nada. Você tem que fazer aquilo que você pode fazer. Mas Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. É Deus é quem transforma. É Deus é quem livra. É Deus é quem guarda. Há um salmo que diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Nós precisamos descansar que Ele está cuidando. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos agora, Senhor, o nosso coração no Teu altar. Quantas ansiedades, ó Pai, quantas preocupações desnecessárias. Espírito Santo, ajude essa mãe, ajude este pai. Ajude este pai de família, Senhor, que sustenta o seu lar. Ajude, Senhor, a descansarmos em Ti. Nos ajude, Senhor, a confiarmos que Tu és um pastor que cuida. Tu não és, Senhor, um Deus distante, mas um Deus que habita em nós, que cuida, que guarda, que conduz. Ah, meu Senhor, eu coloco diante de Ti a minha vida e a vida daqueles que oram comigo agora. E peço, Senhor, que a paz que excede todo entendimento guarde agora os corações. Aleluia. Oh, Senhor. Descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o
Aleluia, erga a tua mão para o céu. Você pode dizer comigo: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Aleluia. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vá em paz no nome de Jesus.